Ele apareceu num momento em que ele era, para o mundo, uma figura meio Mandela. Marcos Uchoa foi jornalista da TV Globo durante 37 anos. A maioria deles como repórter especial de esportes e depois como correspondente internacional. Cobriu 8 Copas do Mundo e 10 Olimpíadas. Entrevistou gente como Pelé, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mike Tyson, Michael Jordan, entre outros. Trabalhou em todos os continentes do planeta, cobriu guerras e eventos importantes no Kuwait, Coreia do Sul, Cazaquistão, Japão, Londres, fala 7 idiomas. Enfim, conhece bem o mundo. E assustou seu entrevistador quando começou a falar do ex-presidente Lula e como o mundo via o então presidente brasileiro. O entrevistador, no caso, era Igor Coelho, dono do Flow Podcast, aquele mesmo das várias polêmicas com Monark, que era um de seus sócios até há pouco tempo. Mas o assunto é outro. Igor tocou no assunto política, repetindo aquele blá 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 de igualar Bolsonaro a Lula. Aí passou a bola para o Marcos Uchoa. O ex-repórter especial da Globo já começou soltando que os brasileiros não têm ideia da popularidade de Lula lá fora. Até temos ideia, mas ouvir isso de um repórter com vasta experiência internacional e justamente no período em que Lula era presidente, vale muito mais. E os brasileiros não têm noção da popularidade do Lula fora do Brasil. Não tem noção. Depois o Uchoa lembra que o surgimento de Lula no cenário internacional o comparava ao mítico Nelson Mandela. Ele apareceu num momento em que ele era, para o mundo, uma figura meio Mandela. Então eu vi o G8 de Evian, por exemplo, acabar aquela foto de família que todos os líderes tiram foto. Ele estava como convidado, obviamente o Brasil não estava entre os 8. E o Chirac e o Bush irem para cima do Lula, para conversar com o Lula. Mais adiante ele começa a falar da política externa comandada na época por Celso Amorim e mais no campo econômico por Luiz Fernando Furlan. O comércio exterior brasileiro mais do que dobrou no primeiro mandato do Lula. O negócio fica mais quente quando o Uchoa passa a lembrar a transformação social, cultural e principalmente econômica dos mais pobres brasileiros. Ele já falava do segundo mandato de Lula na presidência. E o segundo mandato do Lula, quer dizer, quando de fato ele começou a ter resultados em relação à pobreza, que foi quando o Brasil passou a ver pobre e a shopping center, pobre e aeroporto, quando você começou a ter uma classe média que ficou irritada de ver o pobre chegar onde ela estava. A essa altura, a turma do Flow já não escondia uma certa surpresa, em conjunto com uma certa irritação com a fala do famoso ex-global. Igor chegou a tentar repetir o mantra meritocrático, aquele segundo o qual o Estado nada faz e para nada serve, e que só os méritos individuais contam na ascensão social. Com verdade, Marcos, que as pessoas Não. vida... Não. Houveram políticas públicas muito Não claras tô negando de isso. melhorias, e isso existiram. Se a pessoa falasse, olha, a melhoria da minha vida se deve ao meu esforço, verdade, a Deus, possivelmente verdade, e que o prefeito passou a fazer coisas, ou que abriram cotas em universidades federais, que hoje, eu me lembro, quando eu fiz a universidade, eu fiz 3 universidades, eu fiz medicina, fiz sociologia e fiz comunicação. Eu só me formei em comunicação. Não tinha negro. Hoje você vai numa universidade pública, tem negro. Isso foi PT.